Amém, irmãos? Eu, como sempre eu faço, todos os cultos, eu oro a Deus e peço para Ele me dar uma palavra aqui, e que seja dEle e não da minha vontade. E hoje cedo, antes do almoço um pouquinho, veio de mim para trazer algo. Falei, amém, fui lá, achei o que eu queria, anotei, beleza. Agora uns 20 minutos antes de sair de casa, a gente saiu de lá, era 15 para 6, lá de Abatiá, e mais ou menos umas 5h30, meu coração fechou. Não era aquilo que o Espírito Santo queria. Eu falei, Senhor, o que então? Como Deus é maravilhoso, Eu abri a Bíblia assim, Judas 17 a 23. A hora que eu li, o Espírito Santo falou comigo. Eu não sei se eu vou conseguir passar o que o Espírito Santo falou comigo aqui. Vou tentar. Mas, vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, presta bem atenção em todos esses versículos, é o que está acontecendo com nós e no mundo hoje. Quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão falar bem de vocês, de nós? Não, vão zombar de nós. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam união? Não, divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Se a pessoa não tem o Espírito de Deus, que espírito que ela tem na vida? Não precisa nem falar, Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem, guiados pelo Espírito Santo, e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com o medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Lembrou de alguma coisa hoje, Fran? Da nossa conversa, Como que o Espírito Santo fala? Eu e a Fran hoje conversamos cedo no WhatsApp, algumas coisas sobre isso. Como o inimigo está agindo, irmãos. Principalmente agora, nessa guerra espiritual, que de vez ser uma guerra política, esse ano está sendo uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, irmãos, afastou muita gente das igrejas. Por quê? Por causa de partido político, esquerda, direita. E mesmo as igrejas que nunca se manifestaram em política, que manifestaram este ano. Vamos dar um exemplo, uma igreja, congregação cristã, que eles têm uma doutrina muito, eles nunca falaram em política dentro das igrejas e este ano falaram. Por quê? Guerra espiritual, irmãos. Infelizmente, tinha e tem ainda pessoas a favor da esquerda dentro das igrejas.
e não aceitaram a verdade. Porque foi explicado nas igrejas, o pastor explicou, eu algumas vezes falamos aqui, né? Até em Apocalipse, se você ler lá o capítulo 13 e o 22, você vê até isso. Deus foi justo em mostrar para a gente. No mundo espiritual, o 13 e o 22 teve algo espiritual, irmãos. E teve pessoas que por causa disso aí, se magoaram e infelizmente se afastaram de Deus. Mas eu creio que em nome de Jesus, essas pessoas, o Espírito Santo vai tocar nelas ainda. E vai trazê-las de volta, irmãos. Isso é só momentâneo. Porque Satanás, como eu disse, tem um demônio chamado quebra-altar agindo. Já de 2 a 3, vai fazer 3 anos agora este ano. Esfriando, interferindo. E isso que nós lemos ali agora há pouco. Zombando, fazendo as pessoas zombar de nós. Causando, como nós lemos ali, dúvidas. Colocando dúvidas, divisões nas pessoas. E as pessoas, as igrejas se dividindo. Pessoas saindo do lugar que ela teria salvação, se afastando por causa de política. Por isso este ano, irmãos, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E nós temos que falar a verdade. Quando eu estava conversando com a Fran hoje, infelizmente, se a pessoa se desviar, que temos, que nós vimos no final agora, misericórdia delas, que nós temos que ter ódio dos pecados, que nem diz ali, as roupas estão sujas com os pecados, mas temos que ter dó, misericórdia. E como também fala ali do fogo, põe lá no 23. Salvem outros, tirando-os do fogo, que sejamos bombeiros, irmãos. Qual a função do bombeiro? Salvar as pessoas, as vidas que estão sendo queimadas. Seja bombeiro também. Vá atrás daquela pessoa que você sabe que saiu da igreja por um motivo ou outro e tenta tirar ela do fogo. Tenta apagar. Tenta falar a verdade. Peça sabedoria para o Espírito Santo. Porque nós temos que salvar almas, irmãos. O inimigo está ganhando. O inimigo está tirando a pessoa da igreja, está desviando. E está zombando da nossa cara. Como diz. Isso aqui falou muito comigo hoje. Depois vocês leem na casa de vocês, Judas, o último livro do Velho Testamento, 17 a 23, leia 3, 4 vezes, tenta entender para vocês verem. Senhor, Espírito Santo, vem agora, Senhor, nos ministrar, Senhor, através do nosso pastor, ó Pai. Fala mesmo, ó Pai, aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, ó Pai, através da vida do nosso pastor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Toda a glória, Pai, toda a honra, ela é tua, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus, né? Pode sentar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha bem, todos nós estamos condenados, segundo a Bíblia. A Bíblia diz, né, em Romanos, capítulo 3, 23. Põe lá, só para nós ver. Olha bem, Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, nesse versículo é uma coisa que você precisa entender. Todos pecaram. Então, uma criança nasce, ela já nasce condenada, a prova disso é que ela vai morrer. Então, Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. E aí, querido, nós temos que compreender aonde está a nossa condenação. A nossa condenação está na morte, nós vamos morrer. Aí existe uma estratégia de Satanás para nos levar à condenação. E a estratégia de Satanás, querida, ela pega as pessoas mais sábias, mais inteligentes. Quanto mais sábio, mais inteligente, mais vencedor você for,
quanto maior for o seu, mais nobre for os seus propósitos de vida nessa vida passageira, mais você pode ser enganado por Satanás. Você pode estar preso ao quê? A condenação eterna. A hora que você vai morrer, você vai ser julgado pelo propósito que você viveu, né? E quando Jesus ele vem, ele fala assim, ó, o salário do, ele fala assim, o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Então o que ele vem matar, roubar e destruir? Ele vem matar, querido, a chance de você ter a vida eterna. Ele vem matar, querido, os sonhos que Deus tem para você na eternidade, porque a Bíblia não só promete salvação, Jesus ele dá conselho para você juntar tesouro no céu. Nós vamos ter uma nova vida, e essa vida vai determinar quem você vai ser e o que você vai ter na eternidade, pelo que você pratica nessa vida. Então, quando o diabo ele está te roubando, ele está roubando, querido, o quê? As propostas de vida que Deus tem para você nessa vida passageira, que é onde determina o seu futuro. Entende? Porque quando você morre e você não tem salvação, você vai ser condenado com o diabo e os seus anjos. Então a Bíblia fala de um lago de fogo, de um lugar horrível, um lugar aonde haverá choro, ranger de dente, aonde, querido, o verme come, mas nunca morre. Você vai ter um sofrimento eterno, simplesmente porque você permaneceu preso a uma proposta deste mundo. Então o mundo jaz no maligno. Jesus ele não veio para salvar, ele não veio para julgar o mundo. Ele não veio para julgar, falar assim, não, eu vou julgar, esse vai ser salvo. Não, ele falou assim, eu vim para salvar. Por quê? Porque o mundo já está julgado. O mundo já está julgado. Nós já estamos sentenciados para o matadouro, para a morte. Tanto é que nós vamos morrer. Nós vamos morrer. O projeto de vida aqui, querido, ele acaba. Ele tem um começo, um meio e um fim. Acabou, você não leva nada. Você vai ver os homens mais espertos da Bíblia, todos eles, como perguntava, quantos anos você tem? Perguntaram para Jacó. Jacó falou assim, os meus dias são poucos e difíceis, os dias da minha peregrinação, ele falou. Então Jó falou assim, nu eu nasci e nu eu voltarei. Davi, o filho dele, morreu, ele falou assim, eu vou a ele, mas ele jamais voltará a mim. Então todos sabiam, consideravam mais o seu fim, viviam considerando o seu dia de partir. Temos, querido, que estar pronto para a nossa partida, ou para o resgate que Jesus vai vir buscar os seus na terra, que a Bíblia diz que quando Jesus vir sobre as nuvens, os anjos virão dos quatro ventos e pegarão os seus escolhidos e retirarão da terra. E os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, subirão primeiro. Mas nós, os vivos, né, se nós estiver vivo, vamos ser como um piscar de olhos atrás dele, seremos arrebatados. E aí, querido, começa a eternidade. E aí começa a eternidade. E você vai receber, querido, de acordo com o que você viveu aqui na terra. Só que não vai ser contado se você foi um vencedor aqui. Eu quero contar ler a parábola lá em Marcos, capítulo 3, versículo 10, se eu não me engano. Põe lá para mim, deixa eu ver se é isso. 10, 17. Nós vemos aqui o relato de um jovem, né? Um jovem, um homem. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo e ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre,
o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Primeira coisa que você tem que entender é que essa história aqui é de um jovem rico, um jovem muito rico. Em outra passagem, né, porque tem em Marcos, tem em Mateus e tem em Lucas, lá fala um jovem rico. Jesus respondeu: por que você me chama de bom, se só Deus é bom e mais ninguém? Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire a vida dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o homem. De que ele chamou Jesus? De quê? Mas ele não ajoelhou diante de Jesus? Jesus não falou para ele, mas só bom é Deus. Então esse homem, ele não era uma pessoa ruim. Ele era humilde, porque ele ajoelhou diante de Jesus. Quem buscava Jesus, os famosos daquela época, era difamado, porque Jesus era um revolucionário. Né? Mas ele se ajoelhou diante de Jesus, porque esse homem, ele tinha tudo, mas faltava tudo nele. Esse homem, ele descobriu, querido, que o dinheiro não preencheu o vazio dele. Não preencheu. Ele tinha muitas posses, então ele era um vencedor. E aonde o diabo ele quer pegar nós? E esconder nós? O diabo, querido, ele quer pegar nós achando que nós vamos ser felizes a hora que nós tivermos um carro, dinheiro de sobra, uma independência financeira. E enquanto nós estamos tendo problemas, nós estamos lutando para ter, em vez de nós adaptar, nós termos uma vida simples e fazer as coisas, né, sem dar muita importância para elas e lidar com a vida de uma maneira simples. Não, nós estamos tentando ser vencedores, termos as melhores coisas desse mundo. E Jesus, ele não falou que você não vai ter isso, mas ele disse que isso aí não deve ser razão da nossa vida, porque essas coisas serão acrescentadas. O Pai bem sabe que nós precisamos. A Bíblia diz: deleita-te no caminho do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas nós somos aptos a criar prisões. Nós colocamos, querido, até a nossa busca a Deus para conquistar coisas. Quero falar uma coisa para você. Você aceitou Jesus na tua vida e levou aquilo que você aceitou, pegou o caminho errado de novo. Porque se você viver, querido, nessa vida, na razão de ser próspero, de ser uma pessoa curada, sarada, restaurada, e ter uma vida boa, no dia da morte você vai deixar tudo aqui. Essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas é problema de Deus. Nós fazemos a nossa parte obedecendo. Mas esse homem, Jesus aqui, ele ensina duas coisas. Ninguém pode ser salvo, querido, por si próprio. Primeiro, ele chamou Jesus de bom mestre. Você nunca vai ser salvo trocando de pastor, trocando de religião. Você nunca vai ser salvo, querido, procurando mais conhecimento. Nunca você vai ser salvo por meio disso. Você só pode ser salvo por meio do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Você só pode ser salvo quando você reconhece que Jesus Cristo pagou um alto preço pelo teu pecado. Aí Jesus falou assim para aquele homem, né? Então, uma maneira de o homem não ser condenado é se o homem não tiver pecado. Se ele não comete nenhum pecado, então Jesus falou para ele: você sabe os 10 mandamentos? Você obedece os 10 mandamentos e você vai ser salvo. Aí, sabe o que aquele homem tinha que responder para Jesus? Ele tinha que falar assim: é impossível, Jesus. É impossível
mas ele falou: eu faço isso desde pequeno. Então aquele homem estava tentando fazer alguma coisa para ser salvo, e é impossível, impossível. Nós podemos saber, querido, que é impossível você ser salvo, porque nós podemos fazer um simples estudo bíblico aqui, e diz assim, ó: por que nenhum homem sobre a face da terra poderia se apresentar diante de Deus declarando que nunca cometeu pecado? Se dissermos que não temos pecado, 1 João 1,8, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Está em 1 João 1,8, né? Põe lá para nós, só para vocês verem. Olha lá, ó, se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós, né? Aí vem, né, querido, o porquê. Pecamos de muitas maneiras. Pecamos quando fazemos algo que não agrada a Ele. 1 João 3,4, põe lá para mim. Olha bem, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Tiago 2, 8 a 10. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito: ame os outros como vocês amam vocês mesmos. Então nós vamos ver aqui. Quando nós lidamos com as pessoas, principalmente nosso inimigo, e desejamos o bem, o futuro daquela pessoa, então nós estamos praticando o amor de Deus. Quando nós queremos cobrar alguma coisa da pessoa, ou culpar alguém, o inimigo, tal, né, nós estamos pecando contra Deus. E preste bem atenção. A Bíblia fala que tem algum pecado que não é réu de morte? Não. A Bíblia diz que o homem, ele peca porque ele é pecador. Então, eu não preciso praticar um pecado para ser condenado. Eu sou pecador. Então, e eu peco por pensamento. Se eu sou pecador, como é que eu não vou pecar? Se eu peco por pensamento. Se eu olho aquela mulher, uma mulher bonita, ele fala: aquela mulher é bonita. Aonde vai o eu achar ela bonita, que é pecado ou não? Se eu tenho vontade de ter um carro novo, aonde é pecado eu ter vontade ou não? Nós não sabemos. Então a pessoa mais perfeita e mais santa, fazendo a coisa certa, nós não sabemos o limite do pecado, então é pecador. O salário do pecado é a morte, todos nascem em pecado. Então olha bem, não tem como uma pessoa falar assim: não, eu vou trabalhar para merecer o reino de Deus. Não existe isso. Todos estão condenados. Bom, vamos lá. Tiago 4,17. Quando nós deixamos de fazer o que Deus, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Então vamos supor assim, você sabe que você tem que vir no culto. Então você vem. Mas ainda deixou de pecar? Você sabe que você deveria cumprimentar irmão por irmão, orar pelas pessoas, e não ora. Pecou. Você sabe que você deve tratar as pessoas com simpatia, com coisa tal. Pecou.
Aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, peca nisso. Você sabe que Deus te deu um dom de profecia para você estar aqui desesperado para profetizar para todo mundo que está aqui. Que um visitante não pode sair daqui sem se converter. Teve uma vez, que eu peguei uma sobrinha, e ela era da Pá Virada, e ela veio num trabalho das mulheres aqui, Eu sentei perto daquela minha sobrinha e falei assim, eu não posso perder essa oportunidade. Gente, e eu fui caçando gente para orar para aquela menina, para poder profetizar para ela, catando profeta aqui, profeta ali. E a partir daquele dia, querido, ela recebeu tanta profecia, ela teve tanta experiência com Deus, ela foi embora, nunca mais ela desviou do caminho de Deus. Hoje ela é uma mulher de Deus, se ela morrer hoje, ela é salva. A igreja peca. Olha lá, hoje nós temos uma senhora, acho que de Santa Mariana nos visitando. Essa mulher não pode sair daqui, querido, sem saber o que você sabe. Sem experimentar o que você experimentou. Sem você ir lá e profetizar na vida dela, pelo menos vai lá e vê se Deus fala alguma coisa com ela. E nós não fazemos isso, o que aconteceu? Nós pecamos, nós estamos em caminho errado. Às vezes, querido, você pensa assim, não, mas eu estou aqui para receber oração. Não, querido, você já tem. Você agora vai receber dando. Diga comigo, é dando que se recebe. E a pessoa que vai recebendo, querido, vai ser uma hora, ela só também recebe quando está dando. E nós pegamos caminho errado, porque estamos aqui na igreja, querido, porque nós precisamos ouvir uma palavra do pastor, precisamos receber uma oração de um profeta, precisamos receber uma... Não, querido, você pegou caminho errado, você já tem experiência com Deus, e você está buscando mais. Agora, o mais seu é dando, é falando assim, essa pessoa não vai sair daqui enquanto ela não se converter. E a pessoa, querida, ela não vai se converter porque ela tomou uma decisão, é porque ela foi acurralada. Ela foi, querido, ela vai ser uma pessoa idiota, muito burra, se ela não querer Jesus, porque ela vai escutar Jesus falar, Jesus curar, Jesus libertar, um bando de gente, trazendo palavra, amando, tua parte está feita. Então se nós não estivermos empenhados na obra de Deus, nós continuamos em pecado. Sabe uma das coisas que eu quero dizer para você, querido? É que Jesus, ele veio e pagou pelo meu pecado, ele pagou pelo teu pecado. Mas nós não aceitamos Jesus ainda, como Senhor e Salvador. Porque a tua vida não mudou. Jesus só é o Senhor da minha vida, eu só tenho a salvação, querido, quando eu estou nas mãos dEle. Olha esse jovem, vamos voltar lá. Eu poderia ficar falando aqui para vocês de inúmeros pecados, mas diga comigo assim, só para nós entender. Diga comigo, o homem peca por pensamento, diga por palavras, por ações e por omissão. Diga assim comigo, a sentença do pecado é a morte. Diga comigo, a sentença do pecado é ir para o lago de fogo junto com os demônios. Agora preste bem atenção. Fala qual o pecado ou fala o salário do pecado? Então quando uma criança nasce, o que ela aprende a falar primeiro? Sim, mãe. O que ela fala primeiro? Diga comigo, não. Reclama. Já nasce berrando, reclamando. Como não sabe falar, uá!
já nasce confrontando a autoridade do pai e da mãe. Natureza pecaminosa. E ali, querido, ela vai viver. Agora a criança, ela nasce sem informações. Ela nasce com a alma vazia. Aí ela começa a receber informações, e aquela natureza dela vai crescendo, e aquela natureza é uma natureza o quê? O quê, gente? Santa, pecaminosa. Então aquela natureza vai sendo alimentada, e ela começa a ter vontade, sonho. Pode ver que uma criança desde pequeno coloca lá uns brinquedos lá para você ver, vai ver briga, vai ver disputa, vai ver ciúme. Se você perguntar para uma criança aí, né, quem que é o mais amado da casa, ele sempre vai falar que ele sempre foi o mais. Ele sempre foi a vítima. O mais amado sempre é o irmão. Coisa mais rara que tem é você ver uma criança reconhecendo que o pai e a mãe é top. A maioria dos jovens quer sumir de casa. Então, é uma natureza, querido, que há. A gente está querendo dizer o seguinte para você. A criança, eu só estou falando da natureza para você entender que é impossível você ser salvo. Por mais bom que você seja. A mulher mais santa, mais maravilhosa, mais honesta, a alma mais honesta do mundo, ela tem pecado. E o mesmo preço, a mesma sentença para ela é para o pior pecador da face da terra. O maior pecador da face da terra tem a mesma sentença. E pensa bem, o motivo de eu viver é o caminho, querido. Porque olha bem, se o meu motivo for essa vida passageira, ela tem um começo, um meio e um fim. Diga comigo assim, o motivo que eu vivo determina o caminho que eu estou. Isso é muito importante você entender. O motivo que você vive determina o caminho que você está andando. E Jesus falou assim, eu sou o que ele é? O caminho. Então, se o seu motivo for Jesus, você está no caminho. Se o seu motivo for sua vida, for financeiro igual esse rapaz, significa que está fora do caminho. E o jovem rico não conseguia ser salvo por si próprio. Aí Jesus falou para ele, falou assim, olha, troca o motivo. Você larga esse motivo que você vive, você vive por dinheiro. E você deixa esse motivo de lado, passa para os pobres isso aqui, vem e segue-me, e você será rico no reino de Deus. Você terá um tesouro no reino de Deus. O tesouro nosso, ele não está, querido, naquilo que você faz para essa vida. O tesouro nosso está naquilo que você faz com Jesus e para Jesus. O motivo teu, se for de Jesus, você será recompensado. A minha recompensa, diz Jesus, está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus, querido, Ele está querendo que você seja um filho que serve a Ele, porque você vai receber o salário do seu trabalho para Ele. Mas esse salário, querido, ele não está no âmbito da vida passageira, está no âmbito da tua eternidade com Deus. Porque Jesus se manifestou para nos dar vida e vida eterna.
Só, querido, que o preço não tem jeito, tem que ser executado. O preço do nosso pecado tem que ser executado. E se é vida por vida. Se é vida, querido, é vida por vida. Você não pode ser um participante só. Você não pode participar da obra de Deus só. Você precisa se envolver nela. Você precisa, querido, dar a tua vida para ela. Deus não quer, querido, que você seja um participante. Não tem gosto. Deus quer a tua vida. Deus não quer um servo, querido, que vai trocar a obra dele, né, por motivos passageiros. Deus quer tudo que é teu. Deus quer tudo que é teu. Jesus queria tudo daquele jovem, mas o dinheiro ia atrapalhar. Falei, dá para os pobres, vem cá. Você fala assim, pastor, eu estou salvo. Eu não sei, querido, porque eu não vejo a igreja hoje empenhada no trabalho, voluntariamente como devia. Se eu preciso ser convidado para ajudar num sábado à tarde aqui, senão eu não venho, tu está com o caminho errado. Se eu preciso ser incentivado para vir no culto, eu ainda não entrei na obra de Deus. Eu não dei minha vida para Jesus ainda. Eu tinha que estar aqui enchendo o saco de tanto que eu quero participar. Alguém chega em você, você fala assim, você não foi no culto ontem? Então, eu não pude ir. Então, aquilo que fez você não vir, mostra que é mais forte do que o que você fez para Jesus. Não entregou direito, não. Agora eu te pergunto, né? Que garantia você tem se você não é uma pessoa que está integrada no propósito de Deus? Garantia que você tem de vida? Você é dessa vida ou você é da vida que Deus tem para você? Porque o que Jesus vem, ele fala assim, eis que vos dou vida. Agora, olha bem, como que alguém vai te dar uma vida, sendo que você está condenado à morte? Você tem uma vida passageira, mas Jesus está falando assim, essa vida tua já era. É questão de dias. Hoje eu perguntei quantos anos o Júlio tem, né? Eu pensei que ele era mais novo, tem 52 anos. Ele falou, essa idade, pastor. Ele falou, então, essa idade, Júlio, é a idade da consciência que daqui mais 10 anos você é idoso. O idoso está com o pé na cova, querido. Nós estamos com o pé na cova. E o jovem? Olha lá, eu vi um menino aqui, que está... Depois nós vamos ter que conversar, tá, cara? O menino ali que está atrás da pretendente, joia, não tem problema. Por que eu quero conversar com ele? Porque se o casamento dele, querido, não tiver fundado no chamado que Deus tem para a tua vida, menino, já deu zebra. Mas se você falar assim, não, eu vou namorar porque eu e minha esposa, nós vamos servir a Deus e nós vamos morar no céu. Topa isso hoje? É Jesus, você não vai aceitar a religião não, você vai aceitar o Deus que te criou, que se fez homem, pagou pelos seus pecados e quer te resgatar e te fazer um grande homem de Deus. Mas para isso você vai ter que estudar a Bíblia. Você vai ter que ter a razão agora você vai falar assim, não, Senhor, eu quero um trabalho, quero um emprego, eu quero crescer, eu quero ficar rico, mas tudo para ti servir. Se alguém perguntar assim, pastor, por que você tem a tua loja? É uma das coisas que eu mais quero fazer, é me livrar da loja. Só que lá no passado, Deus falou para mim, falou assim, eu vou te dar a loja, vou te fazer prosperar.
profetazinho falando que os pneus 1000 iam multiplicar. Então você tem que entender, querido, que Deus tem um propósito na tua vida. E que Deus tem, querido, algo para cuidar da sua finança, do seu, e quer dar muito para nós. Só que isso não vale nada, isso estrova, querido. Você sabe por que eu não paro com a loja hoje de repente? Porque eu posso estar em desobediência. Como é que eu vou largar algo que Deus mandou fazer? Que Deus deu para me fazer, deu para me cuidar? Você está entendendo, gente? E daí? Você precisa entender isso. Só que olha bem. Para Deus, aquilo Ele me deu. E se eu colocar o coração naquilo. E saber que aquilo lá foi conquistado com a minha força, com a minha sabedoria, com a minha inteligência, e que eu começar a colocar o coração naquilo, querido, caminho errado mesmo estando naquilo que Deus tinha me dado. O propósito das coisas tem que ser sempre alinhado. Satanás sempre está te oferecendo coisa do mundo. Vou te dar um carro novo se você me adorar. Aí você fica... O que é a adoração a Satanás? Diga comigo, carro novo. Eu vou te dar uma casa nova se você me adorar. O que é a adoração? Casa nova. Você só pode aceitar a proposta se for do Senhor, querido. Não do diabo, não de homem, nem do teu coração. Porque o que vem do teu coração é uma natureza humana. Natureza humana quer vestir roupa bonita, quer casa nova, carro novo, mas a natureza de Deus, sabe o que ela quer? Almas. Ela quer tua alma, ela quer a alma dessas pessoas. Deus quer livrar, Deus nos ama tanto que quer nos livrar do lago de fogo. É isso que Deus quer. Você precisa entender isso. Porque sabe o que o Espírito de Deus está falando para mim? Que nós estamos desviados no caminho dele. Pegamos o caminho de Deus, que é a igreja, sua palavra, nossa fé, e estamos dedicando para nada. Nada por quê? Porque vai morrer. Você não vai levar, querido. Para com isso, volta para Jesus. E sabe, amado, hoje é domingo de ceia. O princípio de todas as coisas que você precisa entender é que aquele jovem pegou o caminho errado. Mas não foi só o jovem que pegou o caminho errado. Fora de Deus, que está em caminho errado. E diga comigo, o propósito dessa vida é o caminho errado. Falar, o propósito da minha alma em relação a essa vida é o caminho errado. Fala assim, mas o céu, as coisas do céu, falei, que a Bíblia manda eu pensar, almejar, falei, esperar, fala assim, é o caminho certo. Quando eu estou no caminho que é Jesus, querido, eu vou pensar nas suas promessas, nas suas recompensas. Eu vou pensar, querido, que na hora que eu morrer, o meu nome está escrito no livro da vida, eu me torno filho de Deus, herdeiro de toda a promessa, eu me torno herdeiro do universo junto com Jesus. E que eu vou ter um corpo semelhante ao dele. E que eu vou ser rei e sacerdote para todo sempre. E que de acordo com as minhas atitudes, com a razão que eu vivo aqui na terra, de acordo com a proposta que eu venho na igreja, o que eu faço na igreja, o que eu faço para Jesus, o que eu faço no meu trabalho para agradar a Deus, a razão, tem que ser tudo para conquistar tesouro lá no céu. Então eu tenho que imaginar que tem um lugar na mesa, de acordo com a minha obra.
Você imagina no dia da grande ceia, nas bodas do Cordeiro. Imagina o tamanho da mesa. E o meu lugar, querido, ele precisa ser um lugar de honra. E só vai ser um lugar de honra se eu entrar na proposta daquela honra. Se eu viver por ela, querido, aquele lugar é meu. Se eu não viver por aquela, querido, o meu lugar será um lugar de desprezo. Então eu estudo a palavra, eu vivo para aquilo, sabendo que eu vou viver uma recompensa. E chegando, querido, nessa festa, de acordo com as suas obras, você vai receber suas vestes. E o que é as vestes nossas hoje? O que é a casa nossa hoje aqui na terra? Diga comigo, nosso corpo. Fala comigo assim, eu vou ter um corpo construído pelas minhas obras. O seu corpo, querido, ele vai ser construído pelas suas obras. A Bíblia diz assim, o que são os linhos finos? São as obras do justo, dos santos. São as obras. Teu semblante, querido. O justo brilhará como o sol. O seu semblante vai ser de acordo com as suas obras. Tua saúde, sua posição corporal, né? Seu corpo, querido. Coitado da academia, coitado das proteínas que te dá corpo bonito. Isso não vai te dar corpo, porque não vai te dar nenhuma razão lá na eternidade. Mas se você fizer aquela mulher, e esse menino daqui sair, crente daqui hoje, cheio do Espírito Santo, sabe o que a Bíblia diz? Que vai ter festa no céu. Que isso vai ser acreditado. Vai ser acreditado na tua conta. A Bíblia mesmo diz que quando o filho pródigo voltou, né? O que o pai fez? Colocou chinelo, anel. A festa no céu. Você sabia, querido, que você não vai levar teu carro, mas você vai levar o que você fez com aquele carro. E você também, querido, não vai levar um tostão dessa terra, mas as almas que nós ganhar, os galardões que nós ajudar elas terem. Entendeu? Os galardões. Quando você ajuda um irmão a ter o galardão, ter uma recompensa, você vai ter a mesma recompensa. A Bíblia diz que ninguém que dá um copo de água a um profeta, que dá uma oferta a um evangelista, que não ficará sem a sua recompensa também. Todos nós vamos receber. Fica deixando para o Cassiana, Fran, Rosângela, Raquel, Carmen, o Dimar, o pastor. Fica deixando para esses a obra de Deus não, querido. Junta com eles. Usa teu talento. Cata a alma laço, traga aqui. Nunca seja razão de alguém sair da igreja. Mas seja razão da igreja crescer. Crescer, querido, em Cristo. Faça isso. Até um ponto, querido, que você vai falar assim: vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Quem sabe Jesus não vai permitir que acabe com o nosso país mesmo de vez? Que o país entre na maior crise e que nós possamos estar correndo atrás de cachorro para comer. Só para você ver que a tua esperança não pode estar nessa vida. Aí você não fala inglês, não tem dinheiro para ir embora.
acaba com toda a razão de você viver. Talvez é isso que Deus tem que fazer. Para você, opa, só Jesus na terra agora. Não é, Raquel? Eu fico pensando, Senhor, será que é isso? Será que é isso que nós como igreja temos que viver, Senhor? Viver a miséria, a desgraça, perder tudo, não ter segurança jurídica, ser perseguido como cristão, para poder abrir os olhos e falar assim, não tem esperança para mim nessa terra. Querido, busque ao Senhor. E Ele vai falar o que tem para você e que vai fazer na tua vida. Foi isso que Ele fez comigo. Estou pregando aqui para você. Quem andou comigo sabe a minha história. Ouviu as profecias que Deus dava para mim quando eu não tinha nada. Ouviu as profecias desse ministério. Vamos voltar, querido. Vamos voltar. Você fala assim, pastor, mas eu não consigo. Querido, é igual fazer atividade física, é igual fazer você mudar a sua alimentação, é a mesma coisa. É só você determinar, eu não negocio. Tretou, gelou, vou estar na igreja. Se não tiver ninguém lá, eu vou orar sozinho lá. E você vai, é ruim, às vezes você acha difícil tal, mas você vai esperar, querido, a coisa ficar braba e feia, para depois você vir por necessidade. Vamos parar. Acorda, igreja. Sabe, querido, Jesus continua morrendo para você. Isaías 53, versículo 4, lá diz assim: no entanto, eram os nossos sofrimentos que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Essa é a razão da nossa ceia. Ele morreu para que você pudesse nele ter vida. Diga comigo, nele, diga de novo, nele eu tenho a vida. Eu vou resumir a pregação de hoje, tá? Você pode ser a pessoa mais realizada do mundo, você vai descobrir que sempre falta alguma coisa. E você vai querer, querido, resolver isso, querendo melhorar. Então você vai falar assim, não, mas o dia que eu tiver uma casa melhor, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um carro melhor, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver mais dinheiro, eu vou ser feliz. E você vai ficar nesse círculo até que você morre. Tem vários amigos que têm fregueses, né, que têm 1.000, 2.000 alqueires de terra. Sabe qual que é o sonho deles? Para ser feliz, Raquel? É comprar mais um tanto de terra. Ele quer comprar do vizinho, ele quer comprar do fulano. E ele nunca está feliz. Você olha assim, um cara, você vai atrás de uma pessoa que não tem nem um palmo de terra para cair morto. Também ele está infeliz, querendo que minha casa, minha vida, alguma coisa desse assim. Ele disse, achando que o dia que ele tiver a casa para ele morar, ele vai ser feliz. Diga comigo assim, é a mesma cadeia. Falei, é a mesma prisão. Diga, razão momentânea. Jesus falou para aquele jovem, ele falou assim, ó, só seguir me basta. Aquela mulher, querida, samaritana, ela queria a felicidade. Ela era pobre, mas ela tinha casado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Jesus falou para ela assim, falou assim, você já casou 3 vezes, esse quarto agora não é teu esposo.
Ela precisava de felicidade, e ela estava no poço, tirando água, e Jesus falou assim: eu sou. Se você beber da água que eu te der, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu tenho a felicidade verdadeira. Mas aquela mulher ia ter que abrir mão, né, do marido, da grana, de todas as prioridades, da comida. Não que ela ia ter falta disso, porque Deus ia prover, Deus sabe a nossa necessidade, mas ela tinha que abrir mão dos sonhos dela para poder seguir Jesus. Poder se tornar uma missionária. Aí, querido, nós vemos Jesus também conversando com um religioso, Nicodemos. E Nicodemos perguntou: Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Pô, você vai no culto todo dia. Você é pregador. Você decorou a Torá. Você é humilde porque veio aqui conversar comigo. E você é mestre em Israel. Você é um exemplo. Isso que ele era. E você vem me perguntar para mim o que eu devo fazer para ele dar a vida eterna? Jesus falou para ele assim: se você não parar com isso e começar de novo, você não pode ver o reino de Deus. E depois, se você não entender que você precisa, a tua alma, né, que nasceu vazia e se encheu de toda essa religiosidade, desse conhecimento, de tradição, você não deixar isso de lado, considerar tudo como esterco e começar a buscar agora o conhecimento do Espírito e da palavra, do Espírito e da palavra, do poder, da unção, da glória, da minha presença. Você não pode entrar no reino de Deus. Então, se vocês agora não viver, querido, buscando a unção, o poder, a glória de Deus, ganhar almas para Jesus, vocês não vão poder entrar no reino de Deus. Ver, vocês estão vendo. Por quê? Porque vocês estão vendo as pessoas sendo curadas, libertas, as consequências do pecado saindo das pessoas, o diabo tendo que ir embora porque agora a pessoa mudou de dono. Você está vendo isso, você está até experimentando. Mas se você não nascer agora dos motivos de Deus, que é andar pela unção e o poder dirigido pelo Espírito de Deus, que a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Pronto, nós temos um rico, nós temos um religioso, e nós temos uma pecadora que tentou ser feliz, casando, fazendo sexo, e vamos, né? Os dois. Mas nós tínhamos uma pessoa também, querido, que entregou a vida para Jesus, amava Jesus, e levava Jesus para casa. Jesus sentava na mesa com eles. Jesus, quando estava viajando, ele tinha saudade deles, que era a casa de Lázaro, e lá tinha uma mulher chamada Maria e uma Marta. E a Marta, querido, quando chegava Jesus e a sua comitiva, a Marta preparava a mesa, queria fazer o melhor para Jesus, para os seus discípulos. E a Marta estava lá, querido, rumando, correndo para lá, correndo para cá. Imagina, querido, centenas de pessoas chegam na tua casa, e a Marta correndo para lá, correndo para cá. Mas a Maria chegou lá, né? Deixa que todo mundo para lá, e sentou no pé de Jesus e falou, e ficou olhando para Jesus e tentando tirar alguma coisa de Jesus, se deleitando com a presença de Jesus ali. Ela parou com tudo e ficou ali. E a Marta, né? A Marta é muito certa, muito honesta, né? A Marta aqui é a Ana Paula, né? Agora ela está dando uma de Maria, mas esse tempo atrás era a Marta. É a Marta, né? Chegou, mas, ô Jesus, e a Maria? A Maria, eu com um monte de serviço, Senhor, a Maria, aí sentada, parada. Mas o que importava não é que ela estava sentada parada, mas era o que ela estava fazendo. E Jesus olhou assim, Marta, Marta, você anda correndo atrás de tanta coisa, e só uma coisa basta.
E Maria está fazendo o que é certo. Maria escolheu a melhor parte, a melhor coisa. A melhor coisa Maria escolheu, a melhor parte, a melhor coisa. Né? Então, ali nós vemos, querido, a Marta e a Maria. Então não é, querido, pela tua correria. É por você. Tudo que você for fazer, querido, é Deus que vai fazer através de você. Então você pode ficar na presença dEle, curtindo Ele, que as coisas vão correr atrás de você. Tudo que nós fazemos tem que ser contemplando Jesus naquilo. Jesus não está aqui em corpo para nós sentar na presença dEle. Mas Jesus está na nossa vida, querido. E quando eu vou no quarto orar, né? Quando eu tiro um tempinho para orar, eu dobro meu joelho. Ele está ali. E você já pensou que nós fica igual Marta? Jesus, o meu trabalho. Jesus, não sei o quê. Jesus, o diabo. Jesus, Satanás. A obra dele. Jesus, os anjos. Ô Lu, vai ali, pega a canção ali. E tudo que Jesus quer, querido, é que você volte para Ele e fale assim: eu tentei andar, Senhor, atrás de muitas coisas, achando que estava contigo. Até falando de Ti, Jesus. Mas eu estava longe. Estou vindo na igreja, Jesus, mas não é minha prioridade. Às vezes eu estou até aqui, Jesus, porque eu não tenho. Minha vontade era até nem vim. Mas vou para onde? Sabia, Raquel? Eu mesmo, para onde que eu vou? Se eu parar de vir aqui. Eu não tenho mais lugar de ir. Você pegou amizade comigo, né? Com os irmãos daqui, perdeu a amizade de fora, para onde você vai agora? Não seja isso que dá razão de você vir aqui. Mas que seja, querido, a presença de Deus na tua vida. Porque Deus quer trazer pessoas aqui dentro, que não conhecem Ele. Amém. E aí Jesus, depois dessa conversa, tudo que Ele teve com os discípulos, que Ele falou como é que ia ser no céu, Ele também falou que nós iríamos fazer sinais maiores do que Ele fez. Então, e Ele falou que o Espírito Santo viria, estaria conosco, e assim Ele estaria habitando em nós, e que se Ele não fosse, o Espírito não poderia vir. Ele chamou os discípulos e fez a última ceia. E na última ceia, Jesus pegou um pão, Ele partiu o pão, e Ele disse para os seus discípulos assim: ó, esse daqui é o meu corpo que é dado por vós. Então Jesus já estava falando ali, né, que o corpo dele ia receber o nosso castigo, ia ser dado para poder receber a nossa sentença. Este é o meu corpo que é dado por vós. E lá na cruz, teve um momento em que Deus colocou o pecado da humanidade todinho no corpo de Jesus. E como Deus, o pecado que faz separação entre Deus e o homem, Deus teve que virar a sua face e por um momento abandonar Jesus por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. E aquele momento foi mais difícil para Jesus do que toda a dor que ele estava sentindo, porque Jesus, ele disse assim: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento ele não estava aguentando, mas ele teve que suportar. O Pai teve que pôr o meu pecado e o seu pecado naquele momento sobre Jesus e teve que
virar a sua face. E a falta de presença de Deus foi a pior coisa que Jesus podia passar. Porque o meu pecado estava lá, o seu pecado estava lá. E o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E ali estava um corpo, querido, que tinha sofrido todo tipo de castigo, estava enfermo. 3 dias, no primeiro dia já começou a apanhar. Estava todo machucado, no terceiro dia ele estava todo inflamado. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras, que é o preço também do pecado, enfermidade, dor, a morte, tudo isso é consequência do pecado, e tudo estava lá em Jesus. Tudo. Aí ele fala assim, né? Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Diz que do mesmo modo ele pegou o vinho, né? Cálice. E ele disse assim: esse é o sangue da nova e eterna aliança. O sangue derramado pela remissão dos pecados. E a Bíblia diz que a vida está no sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então naquele momento, Jesus estava fazendo nós, né? E ele fala assim: façam isso toda vez que vocês se reunirem, em minha memória. Nós temos que lembrar, querida, agora é o momento de você lembrar. Fala assim: os meus pecados estavam lá naquela cruz. O corpo de Deus, meu Criador, o Salvador, que se fez um homem para tomar sobre si o salário da minha condenação, do meu pecado. Agora, querido, olha bem, conta paga, diga comigo, a conta está paga. Então, por isso agora você pode ser curado. Você pode ser sarado. Porque Jesus, ele pagou o preço que a enfermidade era o salário. Ele pagou o preço que a dor era o salário. Ele pagou o preço também dos nossos pecados, que a pobreza era o nosso salário. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Amém, querido? Glória a Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Crente fica doente? Fica. Crente morre? Morre. Mas morre essa vida. A que nasceu dentro de você, morte e choro nunca mais. A que Jesus está te dando, querido, por você escolher sacrificar a vida passageira aqui, morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Enfermidade nunca mais. Corpo glorificado. Riquezas insondáveis. É isso que Ele está te oferecendo. Ainda que aqui a figueira não produza fruto, que não haja vaca no curral, que os cachorros acabem, né? Nós temos que nos alegrar no Senhor, porque a nossa vitória é certa. Glória a Deus. Senhor, eu declaro, Senhor, que esse pão que a tua noiva vai comer é o teu corpo. Teu corpo, Jesus, que nos sara, que nos cura, o preço que tu pagaste, tua dor. Desobriga, Senhor, nós a estarmos presos na mão do diabo.
Atrai, Deus, a tua presença e os seus anjos, porque por causa do seu sacrifício, nós não temos mais dívida. Seja rasgado, Pai querido, tudo aquilo que o diabo acusava a nós, em nome de Jesus. Amém. É vida por vida, Jesus. Por isso nós tomamos o vinho, Jesus. E que Deus abençoe a semana de vocês, tá? Que o Espírito Santo esteja sobre vocês. Que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Que essa semana seja uma semana de muita bênção. Eu declaro as obras do diabo destruídas, o agir do inimigo paralisado, e aos anjos do Senhor seja dado ordem ao nosso respeito, para que tudo que aconteça em cada estado, lá em Brasília, seja ao nosso favor, em nome de Jesus, a favor do povo de Deus. Amém.